Nós estamos hoje entrando no capítulo 18 de nossa confissão de fé. Já falamos algumas vezes aqui, você pode acessar essa confissão em qualquer lugar, se colocar lá no Google, Confissão Batista de Londres, de 1689, está lá o que cremos, tudo baseado, obviamente, na palavra, mas o que nós cremos, como nós interpretamos os principais fundamentos da palavra de Deus. E hoje nós vamos entrar em um que muito me alegra, é o que cremos sobre a certeza da graça e da salvação. E aí, com essa pergunta aí, se você morresse agora, para onde você iria? Será que dá para ter certeza? Essa é uma imagem meio forte aí. Lá de baixo ninguém quer nem ver, né? O assunto não é popular tratar do inferno, mas não é popular, ele é difícil. Nenhum cristão verdadeiro que ama o Senhor trata desse assunto com desdém, com julgamento. É muito difícil abordar isso. É triste pensar nessa possibilidade. Mas como a palavra escrita e a palavra encarnada trataram, nós devemos abordar. Pergunte para uma pessoa religiosa se ela acredita no céu e no inferno. E vocês conhecemos vários. A maioria vai responder, não, eu acredito que há um céu, eu acredito que há um inferno. Ainda que a gente não saiba exatamente como é isso, como vai ser, mas eu acredito. Daí você pode fazer a segunda pergunta. Se você morresse hoje, para onde você iria? Eu fiz essa pergunta para o meu pai essa semana. Eu o convidei para vir aqui. Mais uma vez ele disse não. Mas a resposta dele é comum para religiosos. Eu não sei. Ou, Deus sabe. Deus sabe. O importante é que se você sabe. Por que as pessoas dizem não sei? Porque por menos que elas saibam algo a respeito de Deus, todo mundo sabe que Deus existe, mesmo os ateus, eles mentem para eles mesmos, de acordo com a Escritura, mas eles sabem. Todo ser humano sabe que Deus existe, pelas coisas que foram criadas, pela consciência do certo e errado. Então, todo mundo sabe que Deus existe. Deus colocou no coração do homem a eternidade, a palavra diz. Isso significa que todos nós sabemos que não deixamos de existir na morte. A morte a palavra morte significa separação, mudança de estado. Não deixa de existir como a proposta materialista, naturalista, que nega a palavra de Deus, quer dizer que acabou, morreu, acabou, deixa de existir. Nós nunca mais vamos deixar de existir. Nesse mundo, nós vamos. Esse corpo aqui vai se corromper, vai ficar velho, e um dia a gente vai para a sepultura. Mas eu e vocês nunca vamos deixar de existir. E por que as pessoas, elas respondem, eu não sei? Porque por menos que elas saibam quem é Deus, elas sabem algo a respeito de Deus. Se é Deus, Ele é perfeito. Se é Deus, Ele não erra. Se é Deus, se
Deus existe, ele é justo. Por outro lado, essas pessoas também sabem algo que elas não são perfeitas. Elas erram. Elas sabem disso. E aí, então, diante de um Deus que é perfeito, que não erra, e elas que erram, como é que vai ser? Por isso que elas dizem, eu não sei. Porque eu não sei quanto que eu tenho que desempenhar para agradar a Deus. Eu não sei quanto. Eu não sei quanto que é a média para passar, para entrar no céu. Como uma vez, eu já citei essa história fantástica. O John MacArthur estava num programa de TV muito conhecido nos Estados Unidos, um programa talvez o mais famoso de entrevistas. Estava ele, estava um pastor liberal e estava um judeu. E aí o Larry King, que era o entrevistador, ele perguntou, como é que você sabe que você vai para o céu? E aí ele perguntou para o judeu, falou assim, a gente tem que procurar fazer o melhor, ser boas pessoas, e aí ele fez essa piada. Mas quanto que eu tenho que fazer? 51 passa? Anota. Ele fez a piada. Como é que você sabe quanto que você conseguiu fazer para desempenhar? E aí ele vai perguntar, e você, MacArthur? Eu disse, não, eu vou. Por quê? Por causa de Cristo, da perfeição de Cristo, da graça, do Evangelho. Porque se eu olhar para mim, já era. Mas como a minha entrada para o céu já foi comprada por Cristo, então eu tenho certeza absoluta que eu vou estar lá. Isso é o Evangelho. E aí então, você sabe qual que é a média? Qual que é a média para entrar no céu? 100. Se não tirar 100, não entra. O que é tirar 100? Se em todos os seus atos, durante toda a sua vida, você nunca errou, se em todas as suas falas durante a sua vida você nunca pecou, se em todos os seus pensamentos durante a sua vida você nunca pecou, ainda assim, você não entra, porque você nasceu em pecado. Então, não tem como, mas nós sabemos que nós pecamos muitas vezes nos nossos atos, no que falamos, no que ouvimos e nos nossos pensamentos. Por isso que as pessoas dizem, eu não sei. Porque elas olham para elas. Elas sabem que erram. Elas nem chamam de pecado, mas elas sabem. O triste é que há no meio da igreja evangélica pessoas que pensam exatamente assim, que é o oposto do que é o evangelho. Mas tem pessoas que pensam assim, que acham que é pelo que elas fazem que elas vão para o céu. Eu tenho tristeza em admitir que, inclusive, pessoas que congregam aqui pensam assim, pessoas que pensam assim. Mesmo ouvindo o evangelho todo domingo. Se eu fizesse essa pergunta, se você morrer hoje, para todo mundo que vem aqui, vai ter gente que vai dizer, eu não sei. Mas o que a palavra de Deus diz? E aí nós entramos na confissão, que diz assim, nós vamos depois trazer os textos que a respaldam. Os seguidores professos e outras pessoas não regeneradas, em vão podem enganar a si mesmos com falsas esperanças e presunções carnais, supondo gozar do favor de Deus e estarem em um estado de salvação, pois essa esperança deles perecerá. O que ele está dizendo aqui? Os seguidores professos são hoje muitos cristãos, inclusive evangélicos, que não entendem e, portanto, não creem no evangelho. Essas pessoas, elas se dizem cristãs, se dizem evangélicas, elas vêm à reunião, elas vão na comunidade cristã de Londrina. Isso acontece.
Isso acontece desde o início da igreja. Sempre entre aqueles que creram no Evangelho, houve pessoas que estavam ali, mas nunca creram. Há hoje pessoas que aceitaram Jesus. Há hoje pessoas que cantam na reunião, que dão dízimo e oferta, que falam em outras línguas, participam de grupos, leem a Bíblia, mas nunca nasceram de novo. Nunca creram no Evangelho. Mas isso é possível? Claro que é possível, infelizmente. Elas se acham humildes, elas acreditam que a sua obediência, no caso, guardar um dia, não é Jesus, mas olha lá, hein? Ou é Jesus, ou não é. E aí eu estou falando, qualquer outra coisa que se acrescentar, por isso que as pessoas não têm certeza, porque elas não confiam e não creem na suficiência da maior manifestação do poder de Deus à vista, o Evangelho. E aí podem estar no grupo A, B ou C evangélico. Elas supõem gozar do favor de Deus, elas acham, né? Minha irmã, eu lembro que você me contou que foi conversar com o pastor, faz 5 horas que eu não estou sem pecar. Ele falou para você, isso é bom, hein? É bom. Que pretensão! E daí? Se isso realmente aconteceu, você está batendo no peito, se isso realmente aconteceu, essas 5 horas realmente eram reais, foi pela graça de Deus. Então você está batendo no peito. A esperança deles vai perecer. Você que está ouvindo, será que você não é um desses aqui? Você já pensou nisso? Já pensou? Não, o fato de você vir aqui não quer dizer nada. O fato de você botar o pé aqui não quer dizer nada. Você tem convicção de que quando Cristo morreu na cruz, você estava lá. Houve um momento na sua vida que você se reconheceu um pecador, das mais diversas formas que você pecou, você sabe. E você viu que você não pode mudar. E mesmo que você tentasse, você tentou, e eu tentei, você não conseguia. E mesmo que você conseguiu vencer qualquer coisa, na carne para Deus não vale. E você ouviu isso. Mas você ouviu que Deus, que é amor, amou um pecador como você. E aí você só viu isso? Se você viu, foi pela graça e ação do Espírito. E aí você se reconheceu pecador, porque o Espírito levou você a se reconhecer. E aí o mesmo Espírito que levou você a reconhecer que é pecador, levou você a olhar para a cruz e para saber que o Deus encarnado, sem nunca ter cometido nenhum pecado, morreu na cruz por você. E você recebeu isso. E você creu no que Ele fez por você. Que não somente Ele morreu por você, mas fez você morrer no corpo dEle. Ele te deu uma nova vida. Você crê nisso? Meu desejo é que você creia. Você ouviu o Evangelho agora. Eu não estou perguntando para você se você é perfeito. Eu sei que você não é. Não existe ninguém. Não existe nenhum perfeito. Não existe cristãos perfeitos. Mas existem aqueles que creram no Evangelho, que às vezes são derrotados nas suas lutas, que se lamentam, que se entristecem, mas continuam crendo, que buscam o Senhor, que têm convicção do que Cristo fez. Paulo está dizendo aqui para os irmãos de uma igreja que não tinha nada de sensacional, a igreja em Corinto. E ele está perguntando para eles, está perguntando para nós, examinem-se, ele está dizendo, para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos, não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Ele está dizendo, examine-se, à luz do quê? Do seu comportamento. Se você olhar para você, você se desespera. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Na fé o quê? Qual fé? Uma fé bíblica, centrada no Evangelho. Examine-se, e aí você vai ver, Senhor, eu creio no Senhor, eu recebi, eu creio no que o Senhor fez. E nesse exame, você também vai ver que há limitações, mas aí você vai ver, mas eu não sou salvo pelo que eu faço ou deixo de fazer, eu fui salvo pelo que o Senhor fez, então eu descanso. Não significa então, vou viver no pecado, não, porque se o Espírito Santo que me dá descanso, em levar a crer no que Cristo fez, esse Espírito Santo também me incomoda a desejar obedecê-lo,
Mas eu também vou ver que eu nunca vou obedecer plenamente a Deus. Eu jamais vou dizer que eu sou humilde. E se eu disser, o Espírito vai lá, ei, pecou de novo. Mas tem perdão em Cristo. Esse homem foi falar para mim que eu estava querendo dizer que eu acreditava numa graça barata. Cuidado com a graça barata. A graça. Deus deu seu Filho para salvar e qualquer coisa que eu quiser acrescentar à suficiência do sacrifício de Cristo, chama-se maldição. É absolutamente de graça. Um dos textos que me causam temor, e a gente já tratou várias vezes, Mateus capítulo 7, versos 21 a 23. Nós estamos vendo o exame ainda. A confissão usa esse texto para mostrar para aqueles que se dizem que não são. E esse texto é muito forte. Ele foi escrito há quase 2000 anos. Parece que ele é para hoje. Não é que parece, ele é para hoje a palavra de Deus. Mateus 7, 21 a 23, é Jesus que está dizendo aqui. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu, o Senhor Jesus, lhes direi abertamente ou claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que vivem na prática do pecado. Quantas vezes eu já não li esse texto aqui? E é um texto que traz temor e tremor. É o Senhor Jesus que está dizendo. E Ele não está falando para hindus, Ele não está falando para judeus, Ele não está falando para ateus, Ele não está falando para budistas, não está falando para muçulmanos, Ele está falando para quem? Para aqueles que confessam a Jesus, o nome dEle. Aqueles que chamam Jesus de Senhor. Ele está falando, sem dúvida, para pessoas que vão dizer que eram cristãs. Naquele dia é o dia do juízo, dia que eu e vocês, talvez a gente até se veja lá, o dia que eu e vocês vamos estar diante de Cristo. Naquele dia pessoas vão chamar Jesus de Senhor, 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 clamando. Eles vão dizer que eles estão descansados? Não. Eles vão dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, me deixa entrar aí. Não é isso? Eles dirão, nós profetizamos em seu nome, Jesus. Jesus, nós expulsamos demônios. Jesus, nós fizemos milagres. O Senhor Jesus não nega que eles fizeram isso. Isso não é impressionante, irmãos? Mas o que eles estão fazendo? Nós podemos entrar aí, porque nós fizemos alguma coisa. Um dia todo mundo vai se dobrar, todo joelho vai se dobrar e reconhecer que Ele é. Irmãos, aqui o profetizar não é ou as profecias falsas que às vezes a gente vê no meio pentecostal, neopentecostal, não. Tem muita gente que vai estar falando a verdade, que pregou a palavra. Profetizar não é só falar o que vai acontecer no futuro. Tem muita gente que vai dizer, eu preguei a verdade. Isso é sério. Ainda assim, Jesus não vai ter compaixão deles. O Jesus que está dito hoje aí, esse Jesus aqui, você está vendo compaixão desses? De Jesus? Mas Jesus não é só amor? É Jesus que está dizendo aqui, eu não conheço vocês. Não é que ele não conhece, ele sabe quem é.
Por que ele vai fazer isso? Porque essas pessoas vão tentar se justificar por algo que elas fizeram. Elas rejeitaram a graça. Elas bateram no peito. Eu fiz. Como tem hoje. Eu faço. Eu sou mais espiritual porque eu faço. Fazendo coisas que Deus manda fazer, profetizar, expulsar demônios, Ele deu poder para fazer milagres, sim. Mesmo fazendo isso, Jesus não as conhece, porque elas não creem no Evangelho, não creram na graça. E além do que, elas viviam na prática dos seus pecados. Elas faziam tudo isso, achando que tudo isso ia encobrir o que Jesus diz: vocês que vivem na prática do pecado, não se arrependem quando são confrontados. É isso que a gente vê. Pastores que falam um monte de bobagem, aí alguém vai falar, ele não se arrepende, eu quero pedir perdão, eu errei no que eu falei. Não, ele continua confirmando o que ele disse. Não se arrependem. Aliás, arrependimento para quem nem faz parte hoje da mensagem. O D.A. Carson, comentando sobre essa passagem, ele diz: o fato que Cristo nunca conheceu esses falsos pretendentes levanta uma nota bíblica comum, e isso é muito sério. O quão próximo alguém pode chegar da realidade espiritual enquanto não sabe nada a respeito da sua realidade fundamental? Judas, irmãos, Judas Iscariotes fez tudo. Ele pregou a palavra, ele pregou, ele fez milagres, tudo ele fez, mas ele nunca foi conhecido por Cristo. Os que creem na graça nunca se apegam em nada, porque não tem. Se apegam na cruz, no que Cristo fez. Mas e os que creem? E a confissão continua. Porém, os que realmente creem no Senhor Jesus e o amam sinceramente, procurando andar perante Ele em toda boa consciência, esses podem estar certos de que estão em um estado de graça nessa vida e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, de cuja esperança jamais se envergonharão. Onde que eles estão pautados? Em Cristo. Os que realmente creem, e aí, por favor, entenda, isso é importante também. Se você realmente crê, não foi porque você aceitou, não foi uma escolha sua, não foi. Não foi porque você decidiu crer. Não, eu gostei desse negócio aí de evangelho, que eu quero isso aí para mim. Não foi porque você entendeu, você é mais privilegiado daquele que não entende. Não é melhor, você não é melhor do aquele que rejeita. Não é porque você teve fé, a minha fé me salvou. Foi porque Deus fez absolutamente tudo. Deus, não gosto da palavra, Deus predestinou você para ser salvo. Eu não gosto, está na Bíblia essa palavra. Deus elegeu você, eu não gosto, está lá na palavra. Deus, por causa disso, Ele abriu os seus olhos. Deus fez você viver, porque você estava morto. Você está falando toda hora que eu estou falando você, eu também. Deus que concedeu fé para você crer hoje. Deus deu vida para você, para que você pudesse crer. Deus que leva você e eu ao arrependimento. Deus que nos santifica, é Ele que faz tudo. Por isso que se alguém disser, mas eu fiz isso, eu faço aquilo, eu não conheço você. Porque você diz que faz, mas você vive na prática do pecado. Você engana os outros, eu posso enganar vocês. Os que realmente creem, sabem que foi o Senhor que fez absolutamente tudo por sua graça. Quando alguém acha ruim, dá ênfase na graça, cuidado.
normalmente, eu diria 99, não, 100 mesmo, 100% é hipócrita. Porque está se baseando em alguma coisa que ela sabe que ela não vive plenamente. Esse é um eterno estado de graça. Eterno estado de graça. Graça superabundante. É por isso, então, é por causa da graça, que aí, então, eu quero amar o Senhor, sinceramente, eu quero andar perante Ele de boa consciência. Mas eu sei que nessa vida eu nunca vou atingir isso. Nós não temos poder para isso. Irmãos, nós estamos falando do relacionamento com Deus Santo. Entre nós aqui, a gente tem uns que são melhores, outros são... Mas isso não interessa, isso não importa. Apesar de nós, eu ainda me alegro na esperança da glória de Deus, porque eu estou pautado no que Cristo fez. Olha o que ele diz para nós. Vê se não dá para descansar. João capítulo 6, não dá para ler todo o texto, os versos 37, 39, 40, 44, 47. Depois você pode examinar os textos aí, que estão no meio, vão só corroborar com essa verdade. Eu vou projetar aqui. Vê se não dá para descansar nisso daqui. É Jesus dizendo novamente. Ele diz, todo o que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Ele está falando de crer no Evangelho. A gente só vai a Ele porque o Pai levou. E se Ele levou, está aqui. Filho, pode deixar. E esta é a vontade daquele que me enviou, a vontade do meu Pai, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Aí Jesus fecha com essa aqui. Asseguro-lhes que aquele que crê vai um dia, talvez, não sei, tenha a vida eterna. Tem a vida eterna. Aquele que faz, que profetiza, que faz, acontece, não. Aquele que crê, tem a vida eterna. Onde entramos eu e você em qualquer coisa disso aqui? A gente entra com pecado. Mas Deus, em sua graça, faz tudo. Jesus está dizendo, o Deus Pai dá, o Deus Filho jamais rejeita, e Ele não vai perder nenhum. Alguém pode fazer qualquer coisa contra o Senhor, tirar alguma coisa dele? Perde a salvação, nós tratamos isso recentemente, ouça depois. Ele está dizendo, eu não vou perder, e olha, estou garantindo, vou ressuscitar no último dia. Não é isso que ele está dizendo? E aí, eu estou assegurando aqui, eu vou ressuscitar. Quem crê em mim tem a vida eterna. Mas em fazer isso, aquilo, outro, quem crê em mim tem a vida eterna. Tudo pela graça. Irmãos, será que não dá para descansar nisso? Não dá para dizer, eu tenho convicção de que se eu morrer hoje, tiver um ataque do coração, eu estou na glória, na certeza. Por quê? Porque você é bom? Não, por causa do que Cristo fez. Mas e se eu pecar contra Ele? Irmão, será que Jesus, quando disse isso aqui, talvez Ele soubesse que alguns que creriam nele cometeriam alguns pecados. Mas Ele não colocou essa condição aqui, tem essa condição aqui.
Aquele que crê, mas se cometer esse pecado, ou aquele pecado, quem crê tem a vida eterna. Dá descanso, não? Ah, mas dá. Marco, mas você é isso aí, Marco. Eu vi você E você é assim. Mas eu não me pauto no que eu faço. A minha base, o fundamento é o Evangelho, é o que Cristo fez. Eu não estou querendo dizer que eu vou viver na prática do pecado, eu erro, eu peco. Quer conhecer um pouquinho mais? A gente às vezes não anda com todo mundo junto. Aqueles que andam já sabem. Faz uma reunião em família, com a minha família, e eu tiro ele de lado. Você está dizendo, então, que mesmo sendo um pecador, em atos, palavras e pensamentos, você tem certeza de que se morrer, vai estar na presença de Deus? Você está dizendo isso? Exatamente isso. Isso não é pretensão demais? Se fosse basear em mim, não era pretensão, era uma estupidez gigantesca. Mas eu tenho a certeza do que, por exemplo, Jesus disse aqui. Tem vários outros textos. A gente vai ver no decorrer desses estudos. A certeza está na palavra de Deus, do Deus que não pode mentir, que diz que aquele que crê tem a vida eterna. Pronto. Continua a confissão. Essa certeza não é uma mera persuasão teórica e presumível, baseada em uma esperança que pode falhar. Ela é uma certeza infalível de fé, alicerçada no sangue e na retidão de Cristo revelados no Evangelho, bem como na evidência interior de certas graças do Espírito Santo, as quais recebem promessas de Deus. Baseia-se igualmente no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E essa certeza nos guarda, mantendo o nosso coração humilde e santo. Essa certeza não é mera persuasão. Não é baseada em algo que pode falhar, tipo eu e você. É baseado no que Cristo fez, que não falha. Porque Ele é Deus. E Ele disse, e acabou. A esperança que pode falhar, qual é? Senhor, eu não vou mais cometer esse pecado aqui, eu prometo. Eu prometo, Senhor, eu não vou cometer mais. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor. Eu nunca mais vou cometer esse pecado. Isso é uma esperança que falha. E você pode vencer até esse pecado. Mas e aqueles outros? E, por exemplo, aqueles outros que você peca e você nem sabe, porque tem. E aí? Quer fazer as pessoas perderem totalmente a esperança? Põe lei para elas. Coloca a lei. A desgraça da religião é isso. E não tem como não ficar irado com a desgraça da religião. Porque ela nega a suficiência do que Cristo fez. Certeza infalível de fé. Isso jamais esteve em mim. Isso é graça. Por quê? Porque eu estou alicerçado no que Cristo fez. Mas às vezes a gente não tem dúvida, às vezes a gente comete um pecado e vem a acusação, a nossa mente, João diz assim, que eu não vou nem ouvir a minha mente que às vezes me acusa. Sim, o Espírito Santo não mostra para nós que é pecado quando nós pecamos, o Espírito Santo não nos convence, sim, mas nada disso anula o que Cristo já fez. Olha que Hebreus capítulo 6, a gente não usa normalmente a nova tradução na linguagem de hoje, mas aqui está muito claro. Hebreus capítulo 6, versos 17 a 20, está falando para os crentes aqui, para que a gente possa descansar nisso. Deus quis, é a nova tradução da linguagem de hoje, tá? Depois você compara com uma revista atualizada aí, não tem nada fora. Deus quis deixar bem claro
aos que iam receber o que ele havia prometido, que jamais mudaria sua decisão. Por isso, junto com a promessa, ele fez o juramento. Deus prometeu um dia, quem? Cristo. E ele não é Deus. Eu e você jurar, prometer, a gente faz bastante. Deus prometeu que enviaria, e ele enviou. Com o juramento, então ele chancelou, para mostrar que não tem volta. Versículo 18. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas a respeito, e a respeito delas, Deus não pode mentir. Irmãos, tem coisa que Deus não pode fazer? Várias. Deus não pode deixar de ser santo. Deus não pode deixar de ser justo. Deus não pode deixar de ser amor, graça e misericórdia. Deus não pode mentir. Deus não pode fazer isso, entende? Mas como Deus não possa? Ele não pode negar quem Ele é. E Ele não mente. Então, se Ele disse, ponto final. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Quando eu creio no Evangelho, eu descanso. É isso que ele está dizendo. Eu descanso no que Cristo fez. E o Pai que deu não pode mentir. Se você crê, você tem a vida eterna. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida. Assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu, ou do véu, e entra no lugar santíssimo. Lembra que havia o templo e havia o véu? Só o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano para representar o pecado dele e todo mundo? Ninguém podia entrar, se entrasse morria. Mas aí Deus estava falando assim, Jesus entrou lá e deu acesso para nós. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós. E ele se tornou para sempre o sumo sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. O que significa? Quem é o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era aquele que fazia intercessão pelo povo para os pecados de Deus, porque todo mundo tinha cometido pecado, toda hora tinha sacrifício. Quem coordenava isso aí? O sumo sacerdote. Mas Jesus veio e fez uma vez por todas um sacrifício para todos os seus pecados, todos os meus. Fez para sempre. Por causa dele, então, eu posso entrar e eu posso ter certeza. Você vê que nunca a segurança está em qualquer coisa que nós façamos. A segurança não está na minha santificação. Você creu no Evangelho? Sim. Então você está sendo santificado. Eu creio no Evangelho, então eu estou sendo santificado. Mas a minha certeza de entrada no céu está na santificação? Não, está no que Cristo fez, na justificação. A confissão continua. Bem como, vamos voltar aqui para entender o contexto, essa certeza não é mera persuasão teórica e presumível, baseada em uma esperança que pode falhar. Ela é uma certeza que está alicerçada no sangue e na retidão de Cristo revelados no Evangelho. E aí ele continua. Bem como na evidência interior de certas graças do Espírito Santo, as quais recebem promessas de Deus. Baseia-se igualmente no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E esta certeza nos guarda, mantendo o nosso coração humilde e santo. Mas você está falando, você está gritando aí, porque isso é uma confissão, para você ter certeza no que você está dizendo? Não, é uma certeza que é dada pelo Espírito Santo de Deus. E que testifica o meu espírito. Eu descanso no que Cristo fez. Como? Porque um dia, tendo crido no Evangelho, eu recebi o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai mostrar. E aí, às vezes que eu pecar, que vier acusação, o Espírito Santo vai tratar. Olhe para Cristo. Filhinhos, não pequei. Se você pecar, vai diante de Cristo. O meu pecado, os meus pecados, nunca mais, nenhum deles vão poder anular o que Cristo fez. Porque se puder, não é graça, é salvação por obras. Mas há muitas igrejas evangélicas falando isso. O que são essas certas graças do Espírito Santo? São várias.
Como é que você sabe se você tem o Espírito Santo? O que são essas graças que testificam conosco? Bom, por exemplo, você está buscando o Senhor? Eu estou falando de perfeição. Nenhum momento, porque nenhum de nós faz isso perfeitamente. Como o Paul Washer disse de maneira maravilhosa, o único homem que amou a Deus de toda a sua força, de toda a sua mente, de todo o seu coração, foi Jesus, mais ninguém. Nós nunca vamos amar o Senhor assim. Mas há algo que está sendo produzido. Então você busca a Deus hoje? Você está ouvindo a palavra? Isso é evidência do Espírito, porque qual que era o nosso estado antes? Não há ninguém que busque a Deus, nenhum só. Então, se eu e vocês estão buscando, isso é ação do Espírito. Nós nos arrependimos. Eu vivia no pecado, não estava nem aí. Agora, quando você peca, você se arrepende? Sim, é a evidência do Espírito. Porque o homem sem Cristo não se arrepende. Ele justifica, ele põe um monte de justificativa, mas ele não se arrepende. Ele não diz, eu pequei contra o Senhor. Se você se arrepende, é evidência do Espírito. Nós amávamos o pecado. Vivia no pecado, amava o pecado. Hoje nós odiamos o pecado. Ainda que, tristemente, eu cometa alguns pecados que eu odeio. Isso é evidência do Espírito. Ainda que eu lute e eu perca, o fato de eu perder não vai negar o que Cristo fez. Por isso nós enfatizamos a quase todo domingo, nós vamos andar em Espírito, andar em comunhão, porque é pelo poder dele que ele vai nos conceder vitórias nas nossas derrotas. Eu não queria fazer a vontade de Deus. Hoje eu tenho desejo de fazer. Eu rejeitava Deus. Hoje eu amo a Deus. Porque Ele me amou primeiro. Tudo isso são graças do Espírito. Para nós que cremos. Ímpios não têm isso. Por isso, irmãos, nós temos que olhar para a cruz. Mesmo como cristãos, se nós olharmos para nós vamos nos desesperar. E aí ele diz, o testemunho do Espírito de adoção, ou seja, nós éramos filhos do diabo. Quando cremos em Cristo, passamos a ser filhos de Deus. E o Espírito Santo testifica conosco que agora eu fui adotado. Meu irmão Jesus, eu sou filho. Nós falamos na certeza que não se perde salvação. Por mais que eu, como filho, seja um péssimo filho, eu nunca vou deixar de ser filho do meu pai. Nunca. Ah, que alegria. Ah, que certeza. Ah, que descanso. Ainda que religiosos venham me acusar e venham apontar para o meu pecado. Eu vou descansar, eu sou filho. Filho de Deus. De um Deus de um pai que, diferentemente de mim, que erra com os meus filhos, não. Que condiciona relacionamento comigo, é triste admitir, mas eu às vezes condiciono o meu amor pelos meus filhos, pelo que eles fazem. O meu Pai Celestial, não. Ele já provou o seu amor totalmente dando o seu filho na cruz. Então não é porque eu quero desempenhar, é por amor a Ele, pelo que Ele fez, que eu quero viver para a glória dEle. Romanos 8:1, dá para descansar nisso? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Pode ser quem for. Eu gosto de brincar assim, às vezes vem a acusação do diabo, vai ter com Jesus. Vai falar com o meu advogado lá. Vai falar com o advogado. Ele não é o nosso advogado? Melhor que esse? Nenhuma condenação há para aqueles que creram no Evangelho.
mesmo que nós venhamos a pecar. Nenhuma condenação. A nossa segurança está alicerçada no sangue e na retidão de Cristo revelados no Evangelho. Os versículos 15 a 17, para nós encerrarmos, de Romanos 8, que é o que fala dessa testificação do Espírito. Paulo não, o Espírito Santo, por meio de Paulo, diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: ah, papai. Olha, vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. A religião faz isso. A religião fica botando um monte de regra. Aí, assim, 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 assim. E se você cair aqui, ela põe medo nas pessoas. Mas o Evangelho dá descanso. Eu não tenho que temer. Não temer no sentido de reverência ao Senhor, mas de ter medo dele. Ele é meu Pai. E aí ele diz: por que eu não preciso? Porque o próprio Espírito Santo de Deus testemunha com o meu espírito que eu sou filho. E aí, se somos filhos, então somos herdeiros. E herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ele não está querendo condicionar a nossa parte, está dizendo: se você é filho, descanse que você faz parte da herança. Você tem essa certeza? Se você tiver certeza do que você faz, eu quero dar uma conversadinha depois com você, mostrar para você. Eu posso conversar um pouquinho e achar vários pecados que você não está percebendo. Isso a religião faz. Mas a certeza está no que Cristo fez. Aí alguém pode acusar você, até eu posso. Mas se está em Cristo. Se você tem essa certeza, jamais esqueça. Foi pela graça de Deus. Eu não tenho, eu creio em Jesus, mas às vezes eu temo, às vezes eu vejo as minhas limitações, às vezes eu vejo os meus pecados. Nós estamos no mesmo time do apóstolo Paulo, no mesmo time do apóstolo Pedro, de João. Nós somos iguais a eles. Eles nunca se basearam no que eles eram, somente em Cristo. Mas às vezes a dúvida vem: Senhor, me dê descanso no que Cristo fez. Me dê esse descanso. Nós vamos ver que é possível nos próximos estudos. Pessoas que genuinamente creram no Evangelho não têm essa segurança. O fato de não ter a segurança, nós não somos salvos pela segurança do Evangelho, nós somos salvos pelo Evangelho. Mas é possível ter essa segurança. Como? Andando com Ele. Pedindo a Ele: dá descanso, Senhor. Eu desejo que você tenha convicção do Evangelho e que Ele dê esse descanso para você.